Abre comigo a sua Bíblia, lá no livro do Deuteronômio, capítulo de número 3. Esse é o quinto livro da Bíblia. Capítulo 3. Hora da foto? Amém. Capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo de número 23. Tem como título: Moisés é proibido de cruzar o Jordão. Você encontrou? Verso 23 diz assim: Também nessa ocasião pedi graça ao Senhor, dizendo: Ó Senhor Jeová, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão. Pois que Deus há nos céus e na terra que possa realizar obras e feitos poderosos como os teus. Rogo-te que me deixes passar para que veja essa boa terra que está do outro lado do Jordão, essa boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa, e não me atendeu. Pelo contrário, disse-me: basta, não me fales mais a esse respeito. Sobe o cume do Pisga, levanta os olhos para o ocidente, para o norte, e para o sul e para o oriente, e vê com os teus próprios olhos, porque não atravessarás este Jordão. Dá ordens a Josué, encoraja-o e fortalece-o, pois é ele quem passará à frente deste povo, e o fará possuir a terra que tu apenas verás. Assim ficamos no vale, defronte de Bet-peor. Só até aqui, vamos orar ao Senhor. Pai, eu quero te agradecer nessa noite, por esta reunião, por este primeiro dia do mês 9. Estamos, Senhor, a poucos dias de entrarmos na primavera. É mais uma estação que está perto de terminar. O Senhor é o Deus das fases, o Deus dos ciclos, das estações. De antemão, nós já consagramos ao Senhor o mês de setembro, pedindo ao Senhor a tua proteção e os teus livramentos sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre esta congregação. Que o Senhor nessa noite, Pai, como já tem falado desde a abertura deste culto, continue a ministrar os nossos corações, aquele que ainda não entendeu o propósito dessa noite, que o teu Santo Espírito venha trazer o discernimento, que venha sobre nós o espírito de revelação e de sabedoria, que nós possamos compreender aquilo que o Senhor tem como mensagem, para não apenas alimentar o nosso espírito, mas para nos dar a direção que precisamos, porque a nossa vida depende de Ti. Eu não sei como foi a semana desse meu irmão e dessa minha irmã, mas o Senhor, Pai, que rasgou o véu, o Senhor o sabe. Por isso fala, edifica, consola, fala conosco, meu Deus. Traz cura, seja física, seja na alma. Traz renovo no espírito, fortalecimento na fé, segundo o seu grande amor, a sua grande bondade e a sua eterna fidelidade. Oramos em nome de Cristo, ungido de Deus, para a tua glória. Amém, Senhor. Irmão, se existe alguém que tinha crédito com Deus, esse alguém era Moisés. Se tinha alguém que tinha direito de ir para diante do Senhor, e fazer um pedido, fazer uma petição, e ser ouvido, está aí alguém que tinha essa permissão de fazer esse tipo de oração e ser atendido. A gente vê na vida do rei Ezequias, quando ele já estava perto do fim dos seus dias, Deus havia dado um decreto a ele, dizendo que ele morreria. Aí Isaías entregou a mensagem e virou as costas, estava saindo do palácio. Ezequias volta o rosto para a parede,
começa a orar, chorar, clamar e dizer a Deus: o teu servo andou diante de ti com inteireza de coração, com fidelidade de coração. Quando Deus ouviu isso, Deus falou para Isaías: volta lá e fala para o meu servo que eu estou acrescentando a ele mais 15 anos de vida. Olha só. Só que nós estamos falando de Moisés. Então, se existe alguém, irmãos, abaixo de Cristo, depois de Jesus, que é a maior referência da primeira aliança, esse alguém é Moisés. Alguém que abdicou da sua vida, alguém que renunciou à sua vida, alguém que teve vários conflitos familiares para seguir firme no seu propósito. A gente quase não vai ver Moisés orando a Deus por um pedido próprio. Mas você vai ver Moisés intercedendo de forma incessante, a ponto de dizer para Deus, quando os filhos de Israel fizeram um bezerro de ouro: se o Senhor matar esse povo, Deus, eu te peço, me mata também. Risca o meu nome do livro da vida. Ao nível de intercessão e de escudo que ele se coloca perante Deus, diante de um povo murmurador, de um povo incrédulo, de um povo idólatra, que havia completamente quebrado o princípio da obediência e da submissão. Então, diante de um pedido, todos nós apostaríamos que Deus iria dizer para ele: não, Moisés, é claro, você é o meu servo, obediente à minha palavra, submisso à minha palavra. Você tem o direito. Aliás, isso era uma promessa na vida de Moisés. Quando Deus o chama, Deus fala para ele lá em Midian, no Monte Horebe. Deus fala para ele: você vai introduzir o meu povo na terra prometida. Você vai libertar esse povo do cativeiro e você vai conduzir esse povo até a terra prometida. Foi aí que surge a primeira vez a expressão terra que mana leite e mel. Porque nem para Abraão Deus falou isso. Então é uma condição, de um nível de aproximação muito grande que Deus está tendo com Moisés para comissioná-lo a essa missão. Agora, quando chega no exato momento, já quase se aproximando de 40 anos em que ele está ali carregando aquele povo nas costas, Deus fala assim para ele: sobe a montanha, Moisés, para você ver o que tem lá do outro lado. Aí Moisés sobe a montanha e Deus fala assim para ele: agora olha no norte, no sul, no leste e no oeste. Aprecia com os teus olhos. E Deus diz assim: apreciou, é bonito, gostou, dá para ver o horizonte, dá para ver além do Jordão. Muito bem. Então dá ordens a Josué e diz para ele conduzir esse povo para a terra prometida. Porque você lá não vai pisar a planta dos seus pés. Você está de brincadeira. Ele deve ter pensado: 40 anos criado dentro do palácio de Faraó. 40 anos exilado no deserto de Midian. E agora 40 anos cuidando de um povo rebelde. E Deus fala para mim, depois de 120 anos, que eu não vou pisar os meus pezinhos na terra prometida. Deus disse para ele: você não vai. Moisés começa a sua oração, como toda oração deve começar, adorando a Deus, glorificando a Deus, reconhecendo a grandeza de quem Deus é. Depois ele faz o pedido: eu te peço, eu rogo, eu imploro, Senhor, me deixa passar, me deixa atravessar esse Jordão, deixa eu pisar aquela terra. Deus diz assim: Moisés, basta, chega, acabou. Não me fales mais sobre esse assunto. Eu não quero mais ouvir sobre esse assunto. Não me fala mais a respeito disso. Agora, o que teria levado, irmãos, Deus a tomar uma decisão tão dura diante de alguém tão obediente como Moisés? Como assim?
Esse episódio se dá no capítulo 20 de Números. Se você quiser acompanhar comigo aí. Quando houve uma escassez de água, depois da morte de Miriam. Números, capítulo de número 20, a partir do versículo de número 1, vai dizer assim: toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Zim no primeiro mês, e o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e foi sepultada. Como não havia água para a congregação, o povo ajuntou-se contra Moisés e Arão e contendeu o povo com Moisés, dizendo: oxalá tivéssemos expirado quando expiraram os nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto para que nós e os nossos animais morramos aqui? Por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este terrível lugar? Não há cereais, nem figos, nem vides, nem romãs, nem água para beber. Verso 6. Então Moisés e Arão se foram de diante do povo à entrada da tenda da congregação e se prostraram com a face em terra. E a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma a vara, ajunta o povo, tu e teu irmão Arão. Na presença deles, ordene a rocha que dê as suas águas. Assim lhes tirareis água da rocha e dareis a beber ao povo e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha e lhes disseram: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. A água jorrou abundantemente, e a congregação e os seus animais beberam. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, não introduzireis este povo na terra que lhe dei. Estas são as águas de Meribá, que os filhos de Israel contenderam com o Senhor, que neles se santificou. A palavra Meribá, ela significa rebelião. Essa é a raiz dessa palavra. Agora, olha só. Necessidade é uma coisa terrível, né, irmãos? O que faz o ser humano, muitas das vezes, perder o fio da meada é a necessidade. Quando a gente está diante de uma necessidade, de uma situação que a gente precisa de socorro, é exatamente aqui que a gente revela como é que está o nosso coração. É a segunda vez que os filhos de Israel estão passando pelo mesmo lugar, pela a mesma parte do deserto, aonde eles passaram 37 anos atrás. Olha só, 37 anos atrás, eles estão nesse exato momento, nesse exato lugar aqui, nesse mesmo deserto, nessa mesma parte, e há escassez de água. O povo reclama com Moisés, fala em apedrejar ele. Moisés vai para diante do Senhor, ora a Deus, e Deus diz a Moisés: pega a tua vara, vai lá e toca na rocha, que eu darei água para esse povo. Muito bem. Moisés pega a vara, fere a rocha e a água jorra. As águas de Meribá. Feito isso, irmãos, eles vão rodar pelo deserto. 37 anos depois, eles voltam e param no mesmo lugar. Olha só. Vão fazer a lição de novo. E acontece a mesma coisa. O mesmo sentimento. A mesma murmuração. A mesma incredulidade. Diante de Deus e diante de Moisés. Eles dizem: não existe água aqui. Seria tão bom se a gente tivesse morrido como morreram os nossos pais, os nossos familiares. Desde que nós chegamos aqui, Deus nos introduziu nesse deserto. Aí Moisés vai para diante do Senhor, vai orar a Deus, vai clamar a Deus, vai suplicar a Deus. Deus fala assim: Moisés, calma, pega a tua vara, vai de novo na rocha,
Só que agora, Moisés, você não vai ferir a rocha. Agora você vai ordenar, você vai dar uma palavra de autoridade sobre a rocha. Rocha, eu te ordeno. Saia água de ti. É só isso. Moisés já está cansado. Moisés está com os seus sentimentos já inflamados de tanta rebeldia que ele está enfrentando. Então ele pega e entra no Salmo 1. Ele vai de mergulho, assim, de cabeça no Salmo de número 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia, de noite. Será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no devido tempo dará o seu fruto. Olha só o caminho. Bem-aventurado aquele que não anda, mas ele está andando. Bem-aventurado aquele que não se detém. Peraí, deixa eu só parar para ver o que estão falando. Bem-aventurado aquele que não se assenta. Percebe? Está andando, para ouvir e daqui a pouco está sentado. Moisés faz exatamente isso. Ele começa a andar no meio da congregação, no meio do arraial, e começa a ouvir as murmurações, começa a ouvir as reclamações, começa a ouvir aquele povo reclamando, se rebelando contra Deus. Aí ele vai parando de andar, aí ele vai diminuindo o passo, aí ele vai parando numa tenda, vai encostando na outra, daqui a pouco ele está sentado em volta de uma fogueira, ouvindo a reclamação do povo, dizendo assim, vocês devem estar com a razão. Afinal de contas, já está beirando quase 38 anos que a gente está aqui, vira e mexe, falta água. Parecendo o bairro dos Pimentas. Aí a razão pelo qual Deus proíbe ele de cruzar o Jordão, irmãos, foi porque no exato momento em que era para ele colocar Deus no devido lugar de Deus, santificar o nome do Senhor, ou seja, separar Deus daquela situação, daquela diabólica situação humana, não, ele entra na linha também. Ou seja, qual seria a postura de Moisés? Independente da situação, independente da luta, independente da escassez, Deus continua sendo Deus. Deus nos trouxe até aqui, Deus nos fará chegar do outro lado do Jordão. Deus nos prometeu, Deus vai cumprir porque Ele é fiel. Isso é santificar o nome do Senhor, é separar o nome de Deus da rede das murmurações. Separar, porque vai na contramão daquilo que o mundo está ditando. Por quê? Porque quando nós estamos desfocados da palavra, o que vai substituir a palavra? A palavra vai continuar sendo a mesma, só que não é de Deus. Aí entra a nossa palavra de acordo com a nossa natureza caída. Então a gente deixa de acreditar no poder de um Deus que faz milagres, no poder de um Deus que responde oração, no poder de um Deus que se comunica com a gente. Então Moisés repete agora o que ele fez 37 anos atrás. Ele vai lá e, em vez de conversar com a rocha, ele pega a vara e diz assim: por acaso vocês acreditam que a gente faz milagres? Irmãos, está falando de um povo que viu muitos magos e feiticeiros na terra do Egito. Inclusive houve uma situação em que Moisés joga a sua vara no chão, se transforma em cobra, e os magos fazem a mesma coisa. Cada um pega a sua vara, joga no chão, só que a vara de Moisés vai lá e devora todas as outras serpentes. Então meio que aquela vara de Moisés está se tornando já um instrumento de adoração. Essa vara aí faz milagre. Só que como eles vão entrar agora numa nova progressão de vida, num novo estilo de vida, Deus está dizendo assim: eu não quero mais que vocês olhem para os símbolos. Agora eu quero que vocês olhem para a minha palavra. Vai mudar. A partir de agora, quando vocês cruzarem as águas do Jordão, entrarem na terra prometida, o maná vai cessar, a coluna de nuvem vai parar de brotar água da rocha. No entanto, vocês provarão da novidade da terra. Feito isso, o meu relacionamento com vocês será através da minha palavra, não mais através dos símbolos, não mais através dos elementos. Só que o povo está querendo ver alguma coisa, e Moisés meio que substitui
A ação sobrenatural de Deus pela sua própria ação, dizendo assim: eu vou repetir o que eu fiz lá atrás. Pá! E bateu. Vocês querem água? Pá! De novo. É a água que vocês querem, é a água que vocês vão ter. Saiu água? Saiu. Podemos arrancar alguma coisa à força das mãos de Deus? Podemos. Claro que podemos. Porque a palavra de Deus é regida por princípios. O cara pode ser um feiticeiro, irmãos. Pode ser um feiticeiro. Se ele for um dizimista, essa palavra não pode ir contra ele. Ele vai prosperar em cima dessa palavra, porque é um princípio da palavra de Deus. Salvação é outra coisa. Mas dentro de um princípio que você obedece, aquele princípio vai se cumprir na sua vida. É um princípio. Por isso que a gente vê um monte de igreja falando de grandes milagres feitos, grandes prosperidades. Você acha que todo mundo ali está com o coração temente a Deus e querendo servir a Deus? É lógico que não, está em busca da necessidade. Eu tenho um carro, agora eu quero ter dois. Eu tenho um avião, agora eu vou ter mais um. Agora eu comprei um navio, vou comprar um iate. Deus não, Deus está dizendo assim: eu quero que vocês se relacionem comigo, que vocês tenham comunhão comigo. Isso é um nível de maturidade que é difícil ver, irmãos, no mundo. Acompanhe a história, desde que o mundo é mundo. Pega um nível de maturidade como é esse. Se a gente pede algo para Deus e Deus fala assim: não vou fazer, pronto. Já não venho no culto, já não venho na igreja, já entrego o ministério, já saio da igreja, já vou viver a vida lá fora. Eu orei, Deus não cumpriu, então deixa eu viver minha vida. Moisés não. Deus ainda, olha só, irmãos, parece uma brincadeira isso, né? Ó, sobe lá em cima, Moisés. Olha os 4 cantos da terra, aprecia, vê se é bonita. É bonita? Então agora desce e manda Josué entrar. Essa brincadeira de mau gosto? Como assim? Mas isso é um nível de maturidade. Deus sabia que o nível de obediência de Moisés era tão grande, que mesmo Deus falando aquilo com ele, ele iria obedecer. Ele iria chamar Josué, transferir a responsabilidade e se preparar para ser recolhido por Deus. Por quê? Porque quando acontece essa batalha nas águas da rebelião, Miriam morre. Capítulo 21, que é o capítulo da frente, é Arão que morre. Então ele poderia dizer: pô, já perdi a irmã, já perdi o irmão, Deus não deixa eu entrar na terra. Será que vale a pena confiar nesse Deus? Estava conversando com a Sheila essa semana e eu falava com ela sobre o que é maturidade, né? Enquanto nós estamos longe disso. Porque isso é um nível de submissão e de obediência a Deus de só quem está muito íntimo com Deus. Só quem está muito perto de Deus para ouvir uma coisa dessa e dizer assim: seja feita a tua. Porque a maioria de nós vai retrucar com Deus. Vai dizer: não, você está de brincadeira. Peraí. Evangelho de João, capítulo 6. Capítulo 6 do Evangelho de João. Vamos ler o versículo 22. João 6, 22. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar percebeu que aí havia um único barco, que Jesus não embarcara nele com os discípulos, mas que estes haviam partido sós. Então outros barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar em que comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Percebendo a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e foram para Cafarnaum, à procura de Jesus. Encontrando-o no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Respondeu Jesus: em verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais miraculosos que vistes, mas porque comestes do pão e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o marcou com o seu selo. Perguntaram eles: que faremos para executar as obras de Deus? Respondeu Jesus: a obra de Deus é esta: creiam naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso fazes tu para que vejamos e creiamos em ti? O que farás? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Disse-lhe Jesus:
em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus lhes declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Mas como vos disse, vós me vistes e contudo não acreditam. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Versículo 60. Muitos de seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Compreendendo que seus discípulos murmuravam a respeito disso, Jesus lhes disse: isto os escandaliza? O que aconteceria então se vissem o Filho do Homem subir para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, mas alguns de vocês não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o trairia. Prosseguiu: é por isso que eu vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for enviado. A partir de então, versículo 66, a partir de então, muitos dos discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, não quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Olha só, João 6,66, a marca da besta. A partir de então, muitos dos discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Por que já não andavam com ele? Só porque ele foi sincero. Só porque ele foi verdadeiro. Só porque ele foi transparente. Só por isso. Parece que nós, mortais, temos um fascínio pelo engano. Parece que se nos contam uma mentira, que seja boa para acariciar o nosso ego, parece que é muito mais confortável do que uma verdade dita por alguém que nos ama ou pelo próprio Senhor. A multiplicação dos pães e peixes havia acontecido. Então os discípulos começaram a correr atrás de Jesus porque viram, ele multiplica pão, ele multiplica peixe. Nós não vamos ter mais fome, nunca mais. Achamos alguém que vai suprir as nossas necessidades. E Jesus, quando só foi sincero, dizendo assim: vocês estão vindo atrás de mim, né? Porque eu multipliquei o pão. Mas vocês deviam trabalhar pela comida que não perece. Pronto. Pronto. Não volto mais no mato. Não volto mais nessa igreja. Você está de brincadeira comigo? Quem vai pregar? A pastora Keila? Você está de brincadeira. É só chicotada. Eu não vou lá nunca mais. E não voltaram mais, irmãos. E não voltaram. Agora você imagina, irmãos, a gente que não é nada. Agora Jesus, que Jesus, irmãos. Os discípulos já estavam virando as costas. Quem dirá a gente, irmãos? Comedor de arroz e feijão. Viraram as costas e disseram: dura esse discurso. A gente quer algo mais leve para saciar a nossa alma. Então, quando todos começaram a deixar, muitos se escandalizaram com isso. Jesus olha para os 12, diz assim: vocês também não querem acompanhar a multidão? Aproveita que a porta está aberta. A resposta de Pedro é interessante, né? Porque ele não diz assim: para onde iremos nós? Não, porque ir para algum lugar eles poderiam ir. Para os fariseus, para os saduceus, para os essênios, para os zelotes, eles poderiam participar de qualquer seita. Eles poderiam ouvir os belos discursos dos Césares, do Império Romano, eles poderiam fazer qualquer escolha. No entanto, Pedro diz: não é para onde, mas para quem? Para quem? Para quem nós iremos? Para qual pessoa nós iremos? Porque as palavras que saem de ti são palavras que ninguém jamais disse. São palavras que alimentam a necessidade humana.
que supre o vazio que a gente busca entender todos os dias. Por quê? Porque essa inquietação que a gente sente todos os dias, é porrada de um lado, é porrada do outro, mas por que a gente não desiste? Porque o que Deus plantou dentro do teu espírito é mais forte do que você. Não tem como. É maior do que a necessidade, é maior do que o que a gente deseja, é maior do que aquilo que a gente imagina viver. Aquilo que está plantado dentro de nós é uma semente que Ele deixou, que só Ele pode regar. E aí, quando a semente está enfraquecendo, Ele tem o nutriente para colocar nela, Ele tem a água para regar ela. É por isso que a gente vem à presença de Deus, irmãos. Porque chega uma hora que a gente diz, não é mais um bem material que eu preciso é da palavra dele. Era isso que Deus estava dizendo para Moisés. Moisés, diga ao povo, que não vai ser mais através de símbolos, Moisés. Eu quero me relacionar com o povo através da minha palavra. Santifica o meu nome. E por conta disso, houve uma proibição, mas ainda assim, o nível de obediência, o nível de submissão, o nível de respeito à presença de Deus era tão grande que Moisés dizia, tudo bem, eu não vou entrar, mas eu vou continuar cumprindo o propósito que Deus colocou no meu coração. E ele continuou a cumprir o propósito que Deus havia plantado no seu coração. E Deus te trouxe aqui nessa noite para fortalecer a tua fé, para fortalecer o teu espírito. Por quê? Porque Deus te chamou para uma obra. Deus te chamou. Só Ele tem os elementos que suprem a carência da tua alma. Abre comigo aí em 1 Timóteo capítulo 4. Primeira carta do apóstolo Paulo ao seu filho na fé. Capítulo de número 4. Você encontrou? 1 Timóteo capítulo 4, ao versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, alguns apostatarão ou abandonarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Versículo de número 9. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Pois para isto é que trabalhamos e lutamos, porque esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Verso 14. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti como aos que te ouvem. E aí, avance uma página aí, 2 Timóteo, capítulo 1. Versículo 6. Por este motivo, eu te exorto, que despertes o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Até mesmo Timóteo, até mesmo esse evangelista, que era um menino novo, de idade, mas muito maduro, um filho na fé do apóstolo Paulo, teve também os seus momentos de duvidar, os seus momentos de incredulidade, os seus momentos de desânimo espiritual. Mas aí Paulo, quando escreve uma carta de recomendação para ele, diz, Timóteo, levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Deus está com você, Deus está contigo. Deus não vai te desamparar, Deus não vai te deixar. E passa para ele algumas instruções para que ele possa seguir, porque essas instruções são pautadas na palavra de Deus. Ele diz, não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Ou seja, o que você recebeu é uma semente divina. É um elemento divino. Você está encarregado de carregar a palavra de Deus, de levar a mensagem do Evangelho, de contribuir
com a mensagem que quão formosos são os pés daqueles que anunciam a salvação, como disse o Anderson aqui. Então, o que está sobre nós, irmãos, uma responsabilidade, de uma forma muito simples, de uma forma muito intensa, depende do momento e da circunstância, mas há dentro do teu coração um elemento divino, que foi dado pelo Deus vivo, através do seu santo Filho, Jesus Cristo, pelo poder do seu Espírito Santo. Não é uma fábula, não é uma genealogia, não é uma enganação, não é uma falácia, é uma obra divina, plantada dentro do teu espírito, regado pelo poder da palavra viva de Deus. Então, a despeito de uma circunstância ou outra, os nãos de Deus são caminhos de preparação, são caminhos de amadurecimento, são caminhos de crescimento, são caminhos que Deus vai dizer: esse não hoje te prepara para o sim de amanhã. Porque só receber o sim de Deus vai deixar a gente mimado, inconsequente e irresponsável. Mas quando a gente ouve os nãos de Deus, ou ter que esperar o tempo de que algo aconteça, a gente vai ter que nutrir isso com algo que é chamado a palavra viva de Deus, o pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo Santo. Então a gente vai se alimentar dele, a gente vai se nutrir dele, a gente vai se encher dele, porque é a única condição espiritual que nos faz ter vida e vida em abundância. Nada, absolutamente nada vai suprir a nossa carência, senão Deus. Senão Deus. Então, se você está passando por uma tribulação, apóstolo Tiago nos ensina, está aflito, ore. Joelho no chão, cara no pó, coração conectado com Deus, obediência, submissão e certo de que nós estamos sendo preparados e aperfeiçoados nele. Está feliz da vida? Cante louvores, adore a Deus a plenos pulmões, na intensidade daquilo que Ele te deu, que é a vida, e glorifica o teu Deus, exalta o teu Deus. Há um caminho dentro da fé, que é a vida da igreja, que é a movimentação através da vida da igreja, por onde o filho se manifesta, o noivo se manifesta, dando à noiva a palavra para que a noiva se fortaleça. Então nós somos o rebanho dele, somos o aprisco dele, somos o povo dele. E nessa noite ele está alimentando o nosso espírito. Nessa noite ele está contribuindo mais uma vez com a sua generosidade, com a sua graça, com a sua bondade, dizendo: levanta da roda dos escarnecedores, para de ficar se detendo no caminho dos pecadores, e olha para a minha palavra, e olha para aquilo que eu plantei dentro do teu espírito. Desperta o dom de Deus que há em ti. Desperta o dom de Deus que há em ti, Timóteo. Acorda. Era isso que Paulo estava falando para ele. Por quê? Porque senão a gente vai parar, a gente vai se deter, a gente vai sentar, e cedo ou tarde a gente vai estar postando nas redes sociais uma vida desgraçada fora da presença de Deus, porque é assim que termina tudo isso. Você pode ver todo aquele que se desviou da palavra de Deus, cedo ou tarde a gente vê alguma coisa dele numa rede social, está lá no mundão, e está achando que está tudo bem, ainda chama Deus de pai, dizendo: não, Deus me aceita como eu sou, Deus me... Não, está tudo certo para quem? A gente está falando de alguém que morreu por nós. Deus não enviou um anjo, falou: vai lá, anjo, dá vida lá pela humanidade. Não, ele pegou o melhor dele, como se não houvesse consequências pela desobediência. Tá, então alimenta isso no teu coração. Se ele deu o filho dele, se ele deu o filho dele por preço de sangue, para comprar de novo, a Bíblia diz que nós fomos comprados de novo. Então o mínimo que ele requer de nós é obediência, é submissão, é acreditar que ele não perdeu o seu poder. Deus não evolui, quem evolui é a gente. Deus não fica mais poderoso. Quem tem que amadurecer e evoluir é a gente. E quem é o nosso ajudador? O Espírito Santo. É o nosso amigo, é o nosso conselheiro, é o nosso ajudador.
que nos assiste na nossa fraqueza, que nos leva novamente ao princípio de tudo, estarmos exatamente no lugar que nunca deveríamos ter saído. Então, nessa noite, nesta renovação de mesa, nesta renovação de aliança com Deus, e mais uma ceia que se repete, fazendo menção à memória e à morte do Senhor, celebremos sim a vida, porque Ele é a nossa vida, mas que a gente possa corrigir também os nossos passos e entender que Deus não nos quer mais daquele lado de lá, Deus nos quer na presença dEle. Se estivermos do lado de lá, é só para fazer o que precisa ser feito em nome dEle. Ao contrário, temos uma vida em Cristo. Você tem uma vida em Cristo. Temos uma vida em Jesus Cristo, irmãos. Nós somos a noiva dEle. Fomos lavados e remidos pelo seu sangue. Então que Deus nos ajude, todos nós, a crescermos num nível de maturidade como Moisés teve, de receber um não tão grande como esse e dizer assim: glória a Deus, Senhor, a missão continua, conta comigo. Deus do céu, eu olho para isso e falo: meu Deus do céu, como que dia que a gente chega num nível como esse, de submissão como esse? Mas ainda que seja pouco, irmãos, seja submissa à vontade de Deus. Diga sim ao Senhor, diga sim àquilo que Ele plantou no teu espírito. Guarda aquilo que Deus te deu e frutifica aquilo que está sobre a tua vida. Deus conta com você. Deus conta comigo. Deus conta conosco. Posso ouvir um amém? Se coloque em pé em nome de Jesus. Os levitas vão adorar a Deus. Tenha um momento de comunhão com Deus. Tenha um momento de intimidade com o teu Senhor. Ele está no nosso meio nessa noite. Ele está aqui, irmãos. Ele quer abraçar a minha vida e a tua vida nessa noite. E dizer para nós, ainda que tenha sido um não, esse não vai te matar, ele vai te fortalecer. Ele vai te fortalecer. Isso vai ser testemunho para a glória do meu nome. Quando isso acontecer, santifica o meu nome. Sabe o que eu ouço o Espírito dizer nessa noite? Me santifica nessa situação que você está vivendo. Me glorifica nessa situação que você está vivendo. Dê honra ao meu nome. Não deixe com que os meus inimigos blasfemem. Mas me exalte nesse deserto. Me glorifique no meio dessa luta. Me enxergue no meio dessas lágrimas. Me veja no meio dessas portas fechadas. É isso que eu vejo nessa noite. Um Deus que está ao nosso lado, mas Ele está de forma invisível, observando os nossos passos, para saber qual será a nossa reação. Se nós vamos santificá-lo no meio dessa agonia, desse desespero, dessas portas fechadas, desse desânimo, ou se a gente vai se assentar na roda dos escarnecedores, vai ficar murmurando também, dizendo: não é verdade, a vida é assim mesmo, é uma tragédia. Não, tem mais de Deus para nós, tem mais de Deus para mim, tem mais de Deus para você. Nós te adoramos nessa noite, meu Deus, mesmo com o coração sangrando, mesmo debaixo, Senhor, de desânimos, de tentações, de fraquezas, de sensos de injustiça. Nós te adoramos, Senhor, porque é difícil mesmo ter que baixar a cabeça. É difícil ter que se submeter quando a gente está errado. É difícil enxergar o Senhor no meio dessa luta. Principalmente quando as coisas não aconteceram do jeito como a gente desenhou, segundo o modelo que a gente criou, Pai, segundo a forma que a gente sonhou, o castelinho de areia que a gente construiu. O que Deus tem para você é superior a tudo isso, é maior do que tudo isso.
Você é um mensageiro de Deus, você é uma mensageira de Deus. Ainda que você nem mesmo se veja dessa forma, mas foi contado aqui na abertura do culto, uma simples mensagem que foi postada, alguém lá do outro lado disse: Deus falou comigo. Deus falou comigo através da sua vida, Deus ministrou o meu coração através da sua vida. Então agora eu me sinto encorajado a continuar. Você vê, o que para a gente parece não fazer sentido, está tocando o coração de alguém. O teu louvor está tocando o coração de alguém. A tua oração está tocando o coração de alguém. A tua intercessão está tocando o coração de Deus relativo a alguém. A tua mensagem está alcançando o coração de alguém. Então não pare, não se detenha no caminho, não se assenta nessa roda, não é isso que Deus tem para você. Não, você vai santificar o nome do Senhor, você vai separar Deus de toda essa confusão, você vai dar a Ele o lugar de honra que Ele merece, vai entronizá-lo novamente no teu espírito, no teu coração, que é o altar de adoração. Sejamos o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sejamos o sacrifício santo, separado. Então peça forças a Ele nessa noite. Diga: Deus, me liberta dessas tentações, me liberta dessas fraquezas, me liberta, meu Deus, eu estou a um passo da queda, me dá forças hoje. E você vai receber uma força que vem de Deus, sobrenatural, porque o Espírito de Deus está sobre você. E as palavras dele são Espírito e vida, Espírito e vida, Espírito e vida, Espírito e vida. Muda essa página, vira essa página, não me fales mais a esse respeito. Basta, Moisés, chega, o que eu tenho para você é novidade de vida. Vira essa página, Moisés, sai desse lugar, Moisés, sai, Moisés, não é mais esse lugar que eu te quero. Não é, mas esse lugar foi bom por um tempo, foi legal por um tempo, foi precioso por um tempo, mas chega, Moisés. Desperta o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Sim, Moisés, desperta e passa a viver em novidade de vida. Não se alimenta mais do teu passado, Moisés. Fecha essa porta e se levanta de novo, para sofrer de novo, para apanhar de novo, para ser ofendido de novo. Sim, porque isso é o Evangelho. Dá a face para bater de novo. Enquanto isso eu vou aperfeiçoando o teu caráter. Enquanto isso eu vou te mostrando coisas superiores. Enquanto isso eu aperfeiçoo você, para você ser mais cheio da minha palavra e da minha presença. A ponto, Moisés, de você tocar os corações de novo, de você incendiar os corações de novo, Moisés. Então se enche da minha palavra, da minha presença, do fogo do meu espírito, porque a obra contigo na terra ainda não acabou. Toca nessa noite, meu Deus. Toca nessa alma, meu Pai. Toca nesse coração que está sedento por mais de ti, meu Deus. Começa a inundar esse coração vazio, Pai, mas que não quer desistir da tua presença. Começa de novo, meu Deus, a tocar essa vida, Senhor. A esteira do teu espírito, Pai, a ponto dela ter fome e sede na tua presença. A não mais se importar com as ofensas, com as injustiças, com as mentiras. Não! A ponto dela prosseguir, Pai. Prosseguir para o alto, prosseguir, meu Deus.
para aquilo que é superior. Coloque essa chave de libertação nas mãos hoje, Deus. Para que esses cativeiros sejam abertos, essas cadeias sejam quebradas, esses grilhões sejam rompidos e haja um grito de liberdade. Sim, de liberdade na presença do Senhor. Porque foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Nós somos livres. Livres. Livres do pecado. Livres da angústia, do sofrimento, da depressão, da aflição e da angústia. Livres da morte, livres do cativeiro, livres das mentiras, porque a palavra dele te toca nessa noite. E essa palavra te dá um banho hoje, renova as tuas forças, te coloca de pé, para você continuar a jornada, porque ainda não parou, Moisés. Ao grito de liberdade! Livres! Livres! Você é livre! Você é livre! Eu me rasgo inteiro, faço tudo, mas que novamente eu mergulho na minha mente, mas peço que a presença aumente em mim. Não é nosso, faço tudo, mas novamente eu na minha mente, mas peço a presença aumente, e se eu passar pelo fogo, eu não temerei nada, fumaças de glória, eu entrarei longe do santo dos santos, você vai viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, quem sabe viver. E onde eu estiver, pela glória, a glória de Deus. Seja pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, pela glória, a glória de Deus. Já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver.
e onde estiver, pela glória, a glória de Deus. Santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, ama pela glória, a glória de Deus. Diga assim comigo, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, eu fecho essa porta nessa noite. Eu abro meu coração para viver a novidade de vida, para viver o novo de Deus, para desfrutar das coisas boas que Deus tem preparado para mim e para minha família. Eu deixo hoje as páginas do passado, a vergonha do passado, a humilhação do passado. Eu abro meu coração para que a palavra de Deus reine de forma absoluta. Eu sou lavado, remido no sangue de Jesus. A palavra viva está no meu espírito. Eu não tenho aliança com o pecado. Eu não tenho aliança com a mentira. Eu tenho aliança com a verdade. Nesta noite, eu firmo a minha aliança com a palavra de Deus, com o meu chamado, com o meu ministério, com a semente que foi plantada pelo Espírito Santo sobre a minha vida. Jesus Cristo, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador, a minha vida é Tua, a minha aliança é contigo, para todos sempre, em nome de Jesus Cristo. Sim, Senhor. Deus vai fechar, está fechando essa porta de maldição hoje, essa porta de mentira, essa porta de pecado. Deus está fechando essa porta hoje. Você não vai mais voltar para o teu passado. Você não vai se alimentar do teu passado. Você não vai mais frequentar o teu passado. A partir de hoje é novidade de vida. É olhar para frente. É levantar a tua cabeça. É viver o que Deus tem reservado. Coisas boas, excelentes. Porque a vontade dEle é perfeita, é agradável e é boa para a tua vida. Seja o sacrifício vivo, seja o sacrifício separado, seja aquele que Deus chamou e enviou na terra para carregar a sua palavra.
Nós firmamos a nossa aliança contigo, Jesus. Nós firmamos o nosso pacto contigo, Senhor. O nosso coração é teu, a nossa vida é tua. Nós nos levantamos hoje como um exército em ti, como ovelhas lavadas e remidas no teu sangue, para andarmos em novidade de vida, Senhor. Chega, Pai. Chega das murmurações. Chega, Senhor. Chega de ficar nessa escravidão, nesse cativeiro. Nós somos chamados para profetizar a palavra de Deus, chamar a existência pelo poder da palavra de Deus, a vida dentro de você. Você tem o potencial de Cristo sobre você. Quando você abrir a tua boca, você vai profetizar, você vai clamar, você vai invocar o Deus vivo, e haverá resposta às tuas orações, haverá resposta às tuas petições, porque os ouvidos de Deus e os olhos de Deus estão inclinados à oração que se fizer neste lugar. Foi isso que ele disse a Salomão. Então existe uma resposta de Deus para a tua oração. Não desista do propósito. Não desista do propósito. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus Cristo Santo. Estenda as tuas mãos em direção ao altar de Deus. Meu Deus, nessa noite nós consagramos a Ti os elementos da ceia. Este suco de uva, Senhor, e este pão, a partir de agora são consagrados ao Senhor. Nós estamos nos assentando à mesa contigo, participando da mesa da comunhão, porque nós fomos aceitos pelo Senhor. Que agora, Senhor, seja o Teu sangue, seja a Tua carne, Senhor, para o nosso alimento, porque Tu és o pão vivo que desceu do céu. Que esses elementos, Pai, ao serem ingeridos, traga vida, a Tua vida, sobre o nosso espírito, em nome de Jesus. Você vai receber o teu pão, você vai receber o teu cálice. Permaneça na comunhão com o Espírito Santo. Oh Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas. Eu sei, me amas, estás presente a me cercar em todo tempo, em todo tempo. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor aí. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Diga, tua mão me firma. Eu sei, me
diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me, prostro-me diante da cruz. Vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, Senhor, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, ó Senhor, estarei seguro, pois sei me amas, pois sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Eu prostro-me, prostro-me diante da cruz. Vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Levante teu pão aos céus, pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Tu és o pão vivo que desceu do céu, Senhor. É o alimento do nosso espírito. Nessa noite nós nos alimentamos de Ti. Nos assentamos à mesa com a Tua permissão. E é tanto amor que é o Senhor quem nos serve. Muito obrigado, Senhor, por não desistir de nós, por não virar as costas para nós, por não levar em conta o tempo da ignorância, da falta de entendimento, por não olhar, Senhor, para as nossas birras,
por não olhar, Senhor, por os nossos desacasos, mas em todo tempo se compadecer e ter misericórdia das nossas almas pecadoras e carentes do Teu amor e da Tua fidelidade. Nessa noite, meu Deus, em memória do Teu nome, comamos todos do pão da vida. Pega o Teu cálice. Nós glorificamos o Teu nome, Senhor. Proclamamos a falência do inferno e declaramos o Teu reino de vida sobre a humanidade. Como igreja viva, nós clamamos a Ti pelo poder do Teu sangue, que nos perdoa, que nos limpa, que nos purifica, que nos lava completamente e que nos faz sermos aceitos na presença do Senhor. É um privilégio, meu Deus, em mais um mês, renovarmos a nossa aliança contigo e participarmos da mesa da comunhão com os nossos irmãos em Cristo, com a Tua noiva, celebrando, Senhor, a Tua vitória na cruz do Calvário e fazendo memória, Senhor, da Tua morte até que o Senhor venha para buscar a Tua noiva, Senhor, e para sempre estaremos contigo, porque esta é a promessa da vida eterna. Em memória do Teu nome, Senhor, bebamos todos do cálice da vida nesta noite. Levante as tuas duas mãos aos céus. Não existem grilhões, não existem cadeias, não existem prisões. Você é livre, livre, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. A morte não tem domínio sobre a tua alma, o diabo não tem domínio sobre a tua vida. Somos livres, livres. Obrigado, Jesus. Obrigado, Santo. Nós te santificamos nessa noite. Te exaltamos, meu Deus, pelo teu sacrifício perfeito, por ter dado o teu filho para resgatar as nossas vidas, para rasgar a cédula de condenação que pesava sobre nós. Obrigado, Espírito Santo, amigo, conselheiro. Obrigado, meu Deus, ajudador, protetor, Pai, amigo. Nós te damos a glória, te damos a honra, te damos o louvor, te damos a adoração, meu Deus, pelos séculos dos séculos, em adoração eterna, celebrando a vida do teu Filho amado Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Aplauda ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Príncipe da Paz, Pai da eternidade, conselheiro, amigo, ajudador. Ele te ama. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Amém, igreja? Amém. Pode acender as lâmpadas, por gentileza. Irmãos, último domingo do mês, nós vamos retomar com os nossos almoços de comunhão. Tá bom? Vamos fazer aqui um almoço de comunhão. E a gente vai fazer também um bingo no dia, para dar uma alegrada aqui no ambiente. Eu vou contar com os irmãos aí para poder nos ajudar nas doações aí. Eu vou doar um perfume que eu tenho lá, irmãos. O varão que ganhar vai ficar perfumado a vida toda, hein? Aí eu conto com vocês para a gente poder fazer esse bingo, a gente fazer um culto maravilhoso, um almoço de comunhão, quando a gente vai celebrar, se divertir, dar risada, brincar, porque nós somos livres na presença do Senhor. Tá bom? Preciso que vocês abracem comigo essa causa, tá bom? Me ajudem, em nome de Jesus, para a gente poder ter um tempo maravilhoso na presença do nosso Deus. Te agradecemos, meu Deus, por essa noite. Oramos pela vida da Vanessa, pedimos ao Senhor que venha cobrir a vida da tua filha com o teu sangue. Cobre ela com os teus livramentos, Pai, com a tua proteção. Alcança a vida do seu esposo, a vida dos seus filhos. Conclui a obra, Pai, de cura, de salvação, porque foi um grande livramento que o Senhor deu sobre esta casa.
Nós cercamos eles em oração nesta noite e pedimos a cobertura do teu sangue sobre esta família. Leva-nos em segurança, Pai, de volta para os nossos lares e que tenhamos uma semana bendita, uma semana, Senhor, perfeita em comunhão contigo. Te agradecemos para todos sempre no nome santo de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que as ricas consolações do Espírito do Senhor seja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Você que crê diz amém. Aplauda Jesus. Dá um beijo no seu irmão, dá um abraço. Profetiza uma semana de vitória. Entrega o recado de Deus.